A paz de Cristo seja sobre a sua vida nessa hora. Desde já, eu quero te agradecer pela tua presença aqui no canal. Todos os dias temos uma mensagem aqui no canal de edificação para a sua vida. Uma mensagem que vai mudar o seu dia para melhor. Eu não gosto de sair pedindo às pessoas para que se inscrevam no canal. Antes de você se inscrever no canal, eu prefiro que você assista pelo menos uma mensagem diária. Aí sim, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos ajude a propagar a palavra de Deus, compartilhando nossos vídeos com as pessoas. E hoje eu trago 12 lições sobre uma das batalhas mais épicas de todos os tempos, a tentação de Jesus no deserto, que aconteceu assim que ele passou pelo batismo nas águas. E é importantíssimo observar que Jesus enfrentou o inimigo no deserto como homem, como um ser humano, sem usar os seus atributos divinos. A prova de que ele está lutando como homem está lá no capítulo 4, versículo 4 de Mateus, que diz: não só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus está lutando como homem e derrotou o inimigo como homem, usando os mesmos recursos espirituais que estão à nossa disposição hoje. O poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus, quando Jesus dizia: está escrito. Esta passagem, irmãos, está lá em Mateus capítulo de número 4. Leia a passagem e confira aqui a aplicação pessoal para enriquecer sua pregação, seu estudo bíblico e principalmente a sua vida. Vamos lá! Primeira lição: não é pecado algum sermos tentados. É isso mesmo, meus irmãos. Não há pecado algum em sermos tentados. Pecado é ceder à tentação. A prova disso, irmãos, está lá em Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, onde está escrito que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, o fato de Jesus estar sendo tentado no deserto não quer dizer que Jesus esteja pecando no deserto. Pecado seria Jesus aceitar a proposta do mal. E é muito importante dizer que Deus jamais permitirá que venha sobre nós alguma tentação que não possamos suportar. E Paulo escreve sobre isso em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, dizendo o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vos proverá livramento, de sorte que vocês possam suportar. E é importante também dizer que a tentação não vem de Deus, é o inimigo que joga a isca da tentação. A prova disso está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Então, meus irmãos, toda vez que a tentação bater na porta do teu coração, entenda 3 coisas. Primeiro, não é pecado ser tentado. Segundo, Deus não vai permitir que a tentação vá além de suas forças. Terceiro, Deus não tenta ninguém. Quarto, busque forças em Jesus, aquele que foi tentado e venceu todas as tentações. E quinto, ore a Deus, porque a oração fortalece o cristão. Jesus disse: vigiai e orai para que não caiam em tentação. Segunda lição: os 2 momentos mais perigosos para o cristão. O primeiro momento é depois da vitória.
Jesus tinha acabado de receber uma grande vitória. Ele tinha sido batizado, irmãos, no Rio Jordão pelo profeta João e ainda tinha acabado de ouvir o Pai dizer: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer." Irmãos, muito cuidado com depois da vitória. Sabe por quê? Muitos perdem a vigilância, perdem a humildade e outros deixam de depender de Deus, achando que a vitória foi fruto da força de seu braço. Eu já vi, irmãos, pessoas mudarem para pior depois da boa porta de emprego que se abriu. Eu já vi pessoas mudando para pior depois da promoção que receberam no trabalho. Então, muito cuidado, que Deus te dê discernimento para administrar sua vitória. Deus não te deu nada para te fazer melhor do que ninguém. Deus não te deu nada para te afastar da presença dele. Deus não te deu nada para disputar com as pessoas. E Deus não te deu nada para tomar o lugar dele em sua vida. Tudo que vem dele para suas mãos é para a glória dele e não nossa. Muito cuidado. E o segundo momento perigoso para o cristão é quando estamos sozinhos. Humanamente, irmãos, falando, Jesus está sozinho no deserto. Irmãos, não tenha dúvida de que o inimigo sabe usar o momento em que estamos sozinhos contra nós. Muito cuidado quando você estiver sozinho. O ideal é sempre estar acompanhado de seu cônjuge, mas nós sabemos, irmãos, que nem sempre isso é possível. Mas quando não estiver na companhia de seu cônjuge, alguns critérios de vigilância você precisa tomar, como, por exemplo, não dê carona para ninguém do sexo oposto. Não visite a casa de pessoas que seus respectivos cônjuges não estão em casa. Muito cuidado com as redes sociais e a internet. Eu vejo muitas pessoas brincando com o perigo, dizendo: isso nunca vai acontecer comigo. Jesus, irmãos, está sozinho, mas mesmo assim alcançou um testemunho, dando bom exemplo. Muito cuidado quando você estiver sozinho. Terceira lição: 3 coisas que você precisa saber sobre o inimigo. Irmãos, baseado nessa passagem da Bíblia, eu capturei 3 informações sobre o inimigo que vão te ajudar a vigiar contra as suas artimanhas. Até porque a Bíblia é o livro que desmascara o inimigo, mostrando exatamente quem ele é e para o que ele veio. Ele veio para matar, segundo a Bíblia, roubar e destruir. E a primeira informação é que ele não é invencível. E isso está claro, irmãos, nesse capítulo de número 4 de Mateus. Ele é um derrotado. Nosso Senhor Jesus venceu em todas as áreas. Por isso, irmãos, não tenham medo do adversário. Faça o que está escrito em Tiago, capítulo de número 4, versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao inimigo e ele fugirá de vós. Segunda informação: se ele fracassar em um ataque, ele não desiste, ele tenta outro. O inimigo, ele persevera em nos fazer fracassar, irmãos. Ele não se cansa em nos tentar e nós não devemos cansar em resistir. A terceira informação é que ele ataca o que está vazio dentro de nós. Jesus estava faminto, irmãos. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o estômago de Jesus estava vazio. Então o inimigo começou a tentar Jesus a partir da necessidade de saciar sua fome. Cuidado com as suas necessidades, cuidado com aquilo que está vazio dentro de você, necessidade de atenção, necessidade sexual, necessidades financeiras. O inimigo tenta
nos destruir a partir das nossas necessidades. Não devemos, irmãos, de se desesperar em preencher o vazio com qualquer coisa. Leve as suas necessidades a Deus. Deus tem projetos maiores e melhores para você. Quarta informação sobre ele: o inimigo sabe o que está escrito. É isso mesmo, meus irmãos. O inimigo sabe o que está escrito na palavra. Ele sabe o que está escrito, mas não pratica o que está escrito. Olha o que está escrito lá em João, 1 João, capítulo 2, 4 e 5. Aquele que diz: eu conheço e não guardo os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. A maior evidência, irmãos, de que você é uma bênção está na sua disposição em guardar a palavra de Deus em seu coração. É claro que nem sempre a gente consegue, mas que o nosso coração vá ganhando a completa maturidade quando o assunto for agradar a Deus em todos os nossos caminhos através da palavra. Que haja essa disposição dentro de você de ser uma bênção em cumprir aquilo que está escrito. Não só conhecer, mas cumprir aquilo que você conhece. Quarta lição: se tu és o Filho de Deus. Irmãos, esta parte é tremenda. Olha só a maldade do adversário. Preste bem atenção. No capítulo 3 de Mateus, Jesus tinha acabado de ser batizado e ouvir o Pai dizer: este é o meu Filho amado. E aqui no capítulo 4 de Mateus, o inimigo tenta lançar uma dúvida dentro daquilo que o Pai tinha falado de Jesus, dizendo: será que tu és mesmo Filho de Deus? Ou seja, se tu és o Filho de Deus, o inimigo tentou colocar dúvida no coração de Jesus para que ele pensasse assim: será que sou mesmo Filho de Deus? Se eu sou Filho de Deus, então por que eu estou enfrentando este deserto? Se eu sou Filho de Deus, por que eu estou passando por essa dificuldade? Mas, irmãos, Jesus não deixou se abalar por essa palavra. Que nada te tire da convicção que você tem de ser filho de Deus. Que nenhuma circunstância te faça pensar que Deus te abandonou e que no lugar da dúvida, irmãos, nasça uma fé inabalável. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, não somos conhecidos pelo mundo. Ou seja, João está dizendo o seguinte: o mundo não nos conhece justamente porque não somos do mundo. E já que não somos do mundo, somos filhos de Deus. E quando a Bíblia nos chama de filhos, irmãos, ela está falando sobre a nossa origem, ela está se referindo à nossa origem, ou seja, de onde nós viemos. Está dizendo que somos um projeto que nasceu no coração de Deus. Ela está dizendo o seguinte: a nossa história se mistura com a história de Deus. Viemos de lá e é para lá que nós vamos voltar e estar para sempre com Jesus. Quinta lição: Adão e Eva no jardim e Jesus no deserto. Veja o paralelo do jardim de Adão e Eva com o deserto de Jesus. No jardim do Éden, o inimigo é quem inicia a conversa com Eva e consegue convencer ela através de um diálogo perverso e mentiroso.
E no deserto ele faz o mesmo com Jesus. É ele que inicia a conversa com Jesus, só que o resultado é diferente. Jesus vence o debate porque Jesus estava convencido pela palavra de Deus que havia em seu coração e a palavra do inimigo não conseguiu convencê-lo. No jardim, ele oferece uma proposta na esfera dos apetites, na esfera do alimento, fazendo de tudo para que Adão e Eva comessem do fruto proibido. E, infelizmente, Adão e Eva aceitaram a proposta. Já no deserto, ele também tenta na esfera dos alimentos, quando ele propõe para Jesus transformar pedras em pães. Mas Jesus estava, irmãos, alimentado pela palavra, oh glória! Olha só, no jardim, o inimigo começa lançando dúvida no coração de Eva, dizendo: é assim mesmo que Deus disse? Não comereis de toda árvore que existe no jardim? Olha, lançando dúvida. E consegue fazer a dúvida entrar no coração de Eva, a ponto de fazê-los pecar. E no deserto, ele também tenta lançar dúvida no coração de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus. Mas a fé no coração de Jesus gerou a certeza. E certeza bloqueia a dúvida. E mais um paralelo no jardim. No jardim, Adão e Eva estão com fome, mas comem mesmo assim do fruto proibido e perdem a batalha para o inimigo. No deserto, Jesus está com uma fome de 40 dias e 40 noites, mas não cede às propostas do maligno e vence a batalha, porque o ceder ali era o mesmo que pecar contra Deus. Se tratando de jardim e deserto, que Adão e Eva perderam no jardim, Jesus venceu no deserto. E por ele não haver aceitado as ofertas do pecado, trouxe o jardim de Deus para dentro do nosso coração. E hoje estamos em paz com Deus. Que diferença, irmãos, fazem nossas atitudes. Sexta lição: Jesus teve fome, mas não teve vontade de desistir. Teve fome, mas não teve vontade de pecar contra Deus. Desistir e pecar era tudo que o inimigo queria que Jesus fizesse, irmãos. Mas Jesus não pecou e muito menos, irmãos, desistiu. Nem 40 dias de fome fez Jesus pecar contra Deus. Olha que incrível. Que sua fome seja por mais de Deus em sua vida. Por Jesus não pecar e ter comunhão com Deus, ele jamais desistiu. Sabe por quê? Sua comunhão com Deus é o que te mantém de pé. Olha o que diz lá o Salmo de número 54, verso 4. Verdadeiramente Deus é o meu socorro e o Senhor é aquele que me sustenta. Sétima lição: Jesus não deixou para se preparar em cima da hora. Irmãos, olha que tremendo. Jesus ele adotou uma dieta para se preparar para o combate antes mesmo dele acontecer. Temos que estar sempre com nossa comunhão em dia. Olha o que diz a palavra lá em 1 Coríntios 9, 25. Os que lutam devem se abster de tudo. Se antes da batalha você não se abastecer de Deus, irmãos, sabe o que vai acontecer? No dia da luta, a sua força será pequena. Olha o que está escrito lá em Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que só adotam uma vida de oração e leitura da palavra quando as adversidades batem na sua porta. Mas não deve funcionar assim, irmãos. Nós devemos vencer a preguiça, não poupar esforços e não perder tempo quando o assunto for se preparar para o combate da fé. Se prepare antes para que no dia da batalha você esteja abastecido de Deus.
Oitava lição: o inimigo usa os seus pontos fortes para te fazer fraco. Muitas vezes, irmãos, o inimigo se beneficia das nossas fraquezas e inclinações para nos fazer pecar contra Deus. Mas tem um outro lado também da história. Ele pode fazer você pecar naquilo que você faz bem feito, nas suas habilidades. Jesus, irmãos, poderia muito bem transformar as pedras em pães. Sabendo disso, o inimigo tenta usar as habilidades de Jesus contra ele. Porque se ele transformasse as pedras em pães, ele estaria obedecendo a voz do inimigo e desobedecendo a voz de Deus. Administre as suas habilidades, irmãos. Use as suas habilidades para a glória de Deus. Se você é um bom profissional, se você canta bem, se você prega bem, se você ajuda os necessitados, não deixe que jamais isso faça o seu coração se engrandecer. E quando as pessoas reconhecerem suas habilidades, dê graças a Deus. Assim você estará livre de pecar em seus pontos fortes. Jamais deixe que suba para a cabeça. Jamais deixe que aquilo que Deus faz através das suas mãos entre no seu coração a ponto de te engrandecer e você se esquecer de Deus. Nona lição: não era hora de agir, era hora de esperar e confiar na providência divina. Jesus se manteve firme e deixou a palavra de Deus agir na sua vida. Ele sabia que Deus era o seu sustento, confiava que Deus não deixaria ele morrer naquele deserto e não tomou a frente para resolver a situação, entendendo, amados, que era a hora de Deus agir. Coisa linda é quando conseguimos frear nossa maneira de querer resolver as coisas e deixamos tudo nas mãos de Deus. Olha o que diz lá o Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Repare, irmãos, que o salmista nos ensina que não era a hora dele agir, mas era a hora dele esperar com paciência no Senhor. Que Deus te dê esse discernimento. 10ª lição, 3 lições sobre a segunda tentação. Irmãos, já que o inimigo não conseguiu êxito na primeira investida contra Jesus, agora na segunda tentação ele muda de tática. Sabe o que ele faz? Ele leva Jesus ao templo que ficava na cidade santa, na cidade de Jerusalém. Olha só o que a gente aprende. O inimigo te exalta para te abater. O inimigo leva Jesus ao ponto mais alto do templo com o intuito de exaltar ele para depois o abater. A segunda lição que eu aprendo com a segunda tentação é que o inimigo quer levar Jesus ao exibicionismo da fé, irmãos. Quer que Jesus faça um espetáculo na frente das pessoas só para tentar a Deus. Tem pessoas que querem receber algo de Deus, irmão, sabe para quê? Para mostrar aos outros que sabem, para mostrar aos outros que têm. Ei, nada de exibicionismo, que a glória seja de Deus. A terceira lição que eu aprendo com a segunda tentação é que não podemos deixar de vigiar em momento algum, irmão. Sabe por quê? Nem o templo que ficava em Jerusalém, na cidade santa, foi descartado pelo inimigo como palco de suas investidas. Olha só, irmãos, devemos vigiar, irmãos, em todo tempo. O inimigo ele usa até o templo, que é lugar de adoração e comunhão, para colocar um irmão contra o outro e desviar o foco da adoração. 11ª lição: se prostrar e adorar o adversário, isso não está escrito na palavra. Eu tenho duas lições sobre a terceira tentação. A primeira é o seguinte: vale o que está escrito. Olha que coisa tremenda.
Para a primeira e a segunda tentação, o inimigo tinha um versículo, mesmo que distorcido e fora do seu contexto, tá? Para tentar convencer Jesus. Mas na terceira e última tentação, repare que ele não cita nenhuma referência bíblica. Sabe por quê? Ele sabe que só Deus pode ser adorado. O inimigo não tinha, mas Jesus tinha uma palavra e uma referência bíblica para vencer e mostrar na palavra que devemos adorar e se prostrar somente diante de Deus. Olha o que Jesus diz: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E isso que Jesus falou, irmãos, está escrito mesmo, sabe aonde? Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: para te adorar não tem nada escrito, mas para adorar a Deus, eis aí a palavra, oh glória. E a segunda lição que eu aprendo com a terceira tentação é a seguinte: o inimigo, ele tinha um mundo de prazeres e pecados para oferecer para Jesus, só que Deus tinha uma vida santa, reta e eterna para Jesus. Olha o que está escrito sobre o mundo e os prazeres pecaminosos que o inimigo queria dar para Jesus. Lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo 15, está escrito assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que tremendo. E lá em 1 João 2,17 mostra que o mundo é passageiro. Olha o que está escrito: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem eternamente. Olha só, que nada tome o lugar de Deus em nossos corações. 12ª lição: espere um pouco mais, porque tem banquete de Deus chegando nesse deserto. Depois que o inimigo bateu em retirada, irmãos, os anjos de Deus serviram a Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. O café da manhã mais fantástico que um ser humano já provou na terra. Que maravilha! Você imagina como era aquele alimento. Depois da luta, irmãos, vem a vitória. Depois do vale, vem os mananciais. Depois da dor, vem o refrigério de Deus na sua vida. E depois do choro, vem a alegria. Então não se precipite, vale a pena esperar por aquilo que vem das mãos de Deus para as suas mãos, para a sua vida. Deus tem coisas maiores e melhores para você. E para concluir, irmãos, essa mensagem, uma pena, nós vamos ter que terminar. Concluo essa lição dizendo o seguinte: nossa batalha é diária. Sabe por quê? Porque depois daqui, o inimigo ainda vai continuar tentando Jesus de outras formas. E uma delas foi o momento em que ele usou a boca de Pedro para tentar fazer Jesus desistir de sua missão de morrer pelos nossos pecados. Por isso que Paulo falou que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, porque a nossa luta é diária. E sobre o inimigo, irmãos, está escrito que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas Deus quer que saibamos que podemos vencer todos os dias nossas batalhas diárias. Em Cristo, irmãos, nós somos mais que vencedores, porque o nosso Cristo nos deu o exemplo em tudo, e em tudo ele foi vencedor. Para encerrar, deixo para sua meditação 1 João 2,14, que diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceste o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceste aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e vocês já venceram o maligno. Que Deus muito te abençoe nesse dia com essa palavra. Nossa gratidão aqui
por você ter acompanhado essa mensagem até aqui e eu louvo a Deus pela sua vida e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Eu senti no coração de fazer uma oração nesse vídeo que é diferente dos vídeos diários. Os vídeos diários, eles têm 1 minuto, né, todos os dias, e essas lições que eu faço, baseado em alguma passagem bíblica, elas são mais longas, mais extensas, e você que chegou até aqui não pode ficar sem receber essa oração. Amado Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aí o teu Filho, eis aí, Senhor, a tua filha, que está vivendo, Senhor, esse momento de batalha espiritual, aonde a tentação tem batido na sua porta, aonde o inimigo, ó Deus, tem se levantado em alguma área da vida, Pai querido, para fazer o teu filho pecar, para fazer a tua filha pecar contra ti, mas pela tua palavra, Deus, a vitória é nossa. Pela tua palavra, Senhor, nós já entramos, ó Deus, nas batalhas mais do que vencedores. Já entramos como vencedores porque não entramos, Senhor, em batalha espiritual nenhuma sozinho. E eu quero, ó Pai, te agradecer pela tua presença na vida do teu filho, na vida da tua filha. Em ti, ó Deus, nós romperemos as barreiras, nós saltaremos as muralhas e venceremos o exército do mal. Tudo isso para a honra e glória do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.